Olá, começa agora mais um programa na Livraria e hoje nós vamos conversar com a superintendente do Banco do Brasil do segmento de varejo. Nós vamos falar com Priscila Requejo. E como sempre, mais um momento com o nosso sommelier Luiz Escolto. E para finalizar, vou falar de 3 livros, sempre um prata da casa, um best-seller e também um livro do nosso sebo cultural. Não saia daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Priscila Requejo, superintendente do Banco do Brasil. Seja bem-vinda ao nosso programa, Priscila. Obrigada, Milani. Eu que agradeço a presença, agradeço a oportunidade do convite, em especial por estar num lugar assim tão envolvente, aconchegante, que é a Milani. Obrigada. Eu sempre observei o Banco do Brasil como um diferencial. Em razão de uma série de coisas, até na abertura quando você entra na internet, tem lá uma série de propostas. E uma delas, inclusive vem a calhar, é a socioambiental. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto que o Banco do Brasil tem com o nosso ambiente. Ok, Milani. O Banco do Brasil é uma grande empresa, né? E ela tem aí uma capilaridade de atendimento em todo o país. Ela foi considerada agora uma das empresas mais sustentáveis do mundo, um dos bancos mais sustentáveis do mundo. E a organização que atribuiu esse certificado, né, esse conceito, é a organização que seleciona as empresas que compõem o índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Nova York. Então, uma empresa seríssima, uma empresa que selecionou empresas aí de 42 países, né? E o Banco do Brasil foi um dos 8 bancos no mundo considerados como sustentáveis, verdadeiramente sustentáveis, sendo o único banco no Brasil, né? Então, assim, se for falar das ações, a gente precisaria de um programa inteiro só para falar delas, tá? Milani, mas assim, resumidamente, talvez a gente possa detalhar um pouco na sequência. A gente tem aí apoios a projetos sociais, né? A gente tem apoios à cultura, ao esporte, tem também a parte de gestão do banco, programas de ecoeficiência, programa de qualidade de vida para os seus funcionários, apoio aí também à cultura no universo interno, né? E a gente tem produtos também considerados socioambientais, por exemplo, o programa ABC, que é um programa de financiamento do agronegócio, né? Que é agricultura de baixo carbono, que ele tem a finalidade de, além de financiar a pecuária no seu desenvolvimento, de também promover a redução dos gases de efeito estufa. Temos também produtos ligados a crédito à acessibilidade, ao FIES, que está sendo bastante falado no momento, programa Minha Casa Minha Vida, alguns produtos que um percentual de sua participação, de seu lucro é destinado a causas sociais. Enfim, como eu falei, a gente teria aí um programa inteiro para falar sobre isso, mas é muito gratificante para a gente saber que a gente trabalha o único banco brasileiro e um dos bancos aí mais sustentáveis do mundo. Eu percebo que essa preocupação socioambiental do Banco do Brasil, ela vem assim com não só regional, mas também a nível nacional. Sim. Eu percebo em você assim, um certo sotaque
Você nasceu aonde? Eu nasci em Santos, Milani. Santos. Mas assim, o Banco do Brasil provoca uma transformação dentro da gente, porque é comum os funcionários trabalharem nas mais diversas regiões do país em busca da ascensão, da promoção, ou de trabalhar em atividades que tenham aí uma maior identificação. Então é comum essa mescla e a gente vai pegando um pouquinho de cada colega, né, e vai fazendo aí talvez esse sotaque diferente que você tenha percebido. Mas trabalhei em Santos, no litoral, em Santos não, em diversas agências do litoral, em cidades do litoral, trabalhei também na capital paulista. Mais recentemente eu estava no Maranhão, na minha primeira superintendência, eu assumi no interior do Maranhão, lá também eu tive a oportunidade de conviver com colegas de uma cultura bem diversificada, muito especial, muito interessante. E hoje eu estou aqui no interior paulista, então acho que talvez esse sotaque você esteja sentindo, eu não sinto, para mim o sotaque de vocês é que é diferente, né? Mas hoje eu já tenho um pouquinho também, já eventualmente já solto um porta-porteira, portão aí. Mas eu acho que o superintendente, ele tem nessas suas andanças e você acaba permanecendo por um tempo nesses lugares, né? Sim. E acaba fazendo, principalmente quando você falou de sustentabilidade, as pessoas te procuram muito para saber o que é que exatamente existe em função de cultura, de conservação do país. E eu percebo isso no dia a dia do banco, que essa dedicação de todo esse complexo que é o Banco do Brasil com a sustentabilidade. E também é um destaque para a água. A água bebê, não é isso? Do banco. Fala um pouco dessa preocupação com os recursos hídricos. Existem projetos, o que tem o Banco do Brasil para nos oferecer nesse momento que existe até uma escassez, né, no nosso principal estado, que é o estado de São Paulo. O importante, assim, que eu sinto é que pela força do Banco do Brasil, ele consegue atrair parceiros, né, para que possa fazer aí o desenvolvimento sustentável, auxiliar o desenvolvimento sustentável do nosso país também. Em conjunto com o crescimento do banco, sustenta o desenvolvimento do nosso país também. Então, o banco lançou o programa Água Brasil, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, em parceria com a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, e também com a WWF Brasil, né. É um programa que ele tem o objetivo principal da manutenção do nosso recurso hídrico, né. É um programa que ele atua nas mais diversas regiões do país, trabalhando a conscientização das pessoas, trabalhando uma mudança de comportamento, né, para que a gente possa aí ter esse nosso produto mais precioso por todo sempre, né? Então, assim, se a gente pensar a própria manutenção dos rios, né, faz parte das ações desenvolvidas por esse programa. Também a cobertura de vegetação nas principais microbacias, né, ao longo do nosso país. Também a preocupação com o descarte dos resíduos sólidos, para que esses resíduos também não afetem, não pressionem os nossos recursos hídricos. E, além disso, uma instituição financeira, como é o caso do Banco do Brasil, a gente também pode apoiar essa área apoiar o desenvolvimento com a preservação ambiental. Por exemplo, é fato que nós financiamos o agronegócio, que nós financiamos a indústria brasileira. Então, além da análise do retorno de um projeto, a análise da capacidade de pagamento de uma empresa ou de um produtor rural, junto com isso, nós também analisamos o impacto que esse projeto, seja da indústria, seja do agronegócio, o impacto que esse projeto pode causar aí no meio ambiente. Então, além da capacidade de pagamento ou do retorno mesmo, a gente verifica, e é um fator preponderante na concessão ou não desse financiamento, ter aí um impacto positivo, ou pelo menos que não tenha aí nenhum impacto que seja ruim para o nosso meio ambiente, né?
Então, essa é uma grande preocupação. Ainda falando da sustentabilidade, você falou assim, a gente fala de um modo geral, a gente sabe que o banco atua nessa área, o banco é premiado, é certificado, mas o que está acontecendo aqui do meu lado, na minha região? Eu tenho alguns exemplos que eu posso colocar aqui da cidade de Marília. Um deles é através de um projeto DRS. O que é DRS? É um projeto que faz parte da sustentabilidade do banco, né? A gente tem uma unidade que se chama ODS, que é a Unidade de Desenvolvimento Sustentável, só para cuidar desses projetos. Então, a gente tem o projeto DRS, que é feito inicialmente nas agências, que é o fomento de uma atividade que seja economicamente viável, que ela gere emprego e renda, que é o mais importante para que haja o sustento, né, para que haja o desenvolvimento da região, que ela seja também socialmente justa, que ela seja apoie a diversidade cultural e que ela seja ambientalmente correta. Então, por exemplo, a gente tem aqui na cidade de Marília o apoio, o banco está apoiando através de um projeto de DRS a apicultura, a atividade da apicultura. Então, através não só de aporte, como vai ocorrer, mas como também da união de atores sociais para que juntos a gente possa fortalecer essa atividade se desenvolver e ganhar proporções maiores do que ela tem hoje, tá? Então a gente tem parceiros como o Sebrae, o próprio Poder Público, o Governo Municipal, a Unimar e o Banco, e assim, cada um entrando com a sua expertise, né? Então, seja capacitação, seja um apoio documental, seja a prestação de serviços financeiros, ou então, às vezes, até o apoio na gestão financeira, na gestão administrativa, porque às vezes o profissional que está ali, ele consegue desenvolver a atividade dele, mas ele não consegue fazer essa organização financeira. Então, esses atores unidos, eles ajudam a desenvolver. Então, esse é um projeto que a gente tem aqui na cidade de Marília, de apicultura. Se a gente falar na linha social, a gente fez a solenização recentemente, há cerca de 1 ou 2 meses, de apoio a 2 entidades, que é o CACAN, para a construção, né, de dormitórios, para que pudesse ter um ambiente aí melhor para as crianças assistidas, né, um apoio de R$70 mil, e em torno disso também para a Associação Amor de Mãe, onde o projeto deles é de apoio psicológico para crianças e adolescentes com dificuldades escolares, com transtornos psicológicos, eventuais problemas de comportamento, isso tudo que esteja afetando aí a parte do ensino. Então, também é um outro projeto para a Associação Amor de Mãe, né? Ambos os projetos foram apresentados por um voluntário do Banco do Brasil. Esse voluntário do Banco do Brasil, ele tem que ser um funcionário da ativa ou aposentado, mas ele tem que participar ativamente nesse projeto, que é um outro projeto que o banco tem dentro da sustentabilidade também bem interessante. Então, esses 2 projetos foram apresentados por esses voluntários, eles foram avaliados por um comitê nacional, né, e foram considerados relevantes para a sociedade. E nós tivemos diversos, Bernardino de Campos, Bauru, enfim, no entorno nosso aqui a gente pode materializar essa imagem que a gente tem em projetos que atendem aqui os nossos, enfim, a nossa população aqui da cidade mesmo. E como é que, por exemplo, chegam esses projetos até vocês? Tá. Através de um grupo, como você disse, até voluntário, né? Isso. E esses projetos são analisados aqui na região ou ele tem que seguir para uma capital, uma central? Tá. É assim, olha, agora, dia 20 de março agora, nós tivemos o encerramento da apresentação dos projetos para o ano de 2015. Esses 2 que eu comentei, das 2 entidades aqui de Marília, as solenizações ocorreram agora, mas os projetos foram apresentados em 2014, né? E agora nós tivemos, em março,
o encerramento das inscrições. Então, o projeto tem um escopo, né, que precisa ser seguido. Eles foram prioritariamente, e isso não foi regra, mas assim, prioritariamente o banco quer apoiar projetos de acordo com as necessidades do país atual. Então, prioritariamente eles foram na área esse ano de educação sempre, né? Da água, justamente pela necessidade atual, agroindústria, agroecologia e descarte de resíduos sólidos. Então, esses foram os principais eixos apoiados nesse ano, né? Quer dizer, que serão apoiados esse ano. Então, os projetos foram entregues, eles são analisados num comitê único que fica na UDS, essa unidade que eu comentei, que fica em Brasília, né? Mas ele é analisado pela relevância. Ele é analisado, como eu falei, tem que ser um voluntário a apresentar a nós e participar de uma forma que o banco faz de ajudar a sociedade e de estimular o seu corpo de funcionários a também fazer isso. Né? Então é bem interessante. E aí a gente vai saber, ao longo desse ano, a gente vai ter o resultado dos aprovados desse ano. Mas, por exemplo, aqui na Oeste, que a gente considera o interior aqui pega as regiões de Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Sorocaba. No Oeste Paulista foram 22 projetos no ano passado, mais de R$1 milhão aprovados e destinados a instituições aqui da nossa região. Priscila, você disse que nasceu em Santos, né? E a sua formação? Tá. Eu sou formada em comunicação social, eu sou formada em relações públicas, né? Só que assim, Milani, no ano que eu entrei na faculdade, eu entrei no banco porque eu precisava custear a faculdade, né? E acabei me apaixonando pelo banco, pelo mercado financeiro, podemos dizer assim. Então, no término ainda da minha faculdade de comunicação, eu fiz pós-graduação em planejamento e gestão empresarial. E algum tempinho depois eu fiz um MBA em mercado financeiro. Além disso, eu falo que o funcionário do Banco do Brasil é um eterno aprendiz, porque nós temos a Universidade Corporativa Banco do Brasil, que é a UNBB, que é uma universidade corporativa também super importante, conceituada, mas importante para a gente, pela disponibilização de treinamentos, tanto presenciais quanto à distância, das mais diversas áreas. Então, eu tenho treinamentos ali técnicos, eu tenho treinamentos de gestão, de liderança, e tenho treinamentos também de cultura, enfim, o que eu quiser buscar, eu encontro basicamente dentro dessa universidade, além da disponibilidade de livros, tanto físicos quanto livros virtuais. É uma universidade bem interessante, que eu sou eterna aprendiz e sou educadora também. Nessa universidade... Já que você está falando de cultura, dessa abrangência cultural do Banco do Brasil, eu gostaria que você falasse um pouco daquele museu encantador que tem ali no centro de São Paulo. Ele tem uma riqueza cultural imensa, tudo que a gente pode imaginar de mais grandioso das artes, né? Seja da música, seja da escultura, literatura, pintura. A gente recebe nesse centro cultural também uma forma aí de levar cultura para o nosso funcionário e de levar cultura para a comunidade que a gente está inserido, né? Então a gente tem centros belíssimos, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, queria eu ter muitos mais próximos ainda da gente, mas São Paulo não é tão distante, vale a pena, se tiver oportunidade, vá. Você conhece, mas o nosso telespectador que tiver oportunidade vá conhecer também. Não perca essa oportunidade, sempre tem uma exposição interessante, né? Isso, muito. Mas falando nisso, onde é que nasceu a primeira agência do Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem 206 anos, então ele se confunde um pouco com a história do país, né? A primeira agência foi no Rio de Janeiro, de acordo com a economia na época, com a história na época, foi no Rio de Janeiro. Foi fundada por Dom João VI. E aí depois a gente tem na sequência Manaus, Pará, tudo um pouco envolvido com as riquezas naturais da época, pau-brasil, próprio ouro. A quarta agência foi Santos, que é a minha terra, que em função do café, a gente tem um centro financeiro do café ainda bastante forte na cidade de Santos, e essa agência
com certeza ocorreu na época em razão dessa riqueza, em razão do porto, e aí sucessivamente. Eu gosto de ver você falando sobre esse encanto da cultura, porque nós estamos dentro da... eu vivo do comércio cultural. E recentemente nós fizemos o lançamento de um livro aqui, de um funcionário do Banco do Brasil, da Agência Central, o José Neder. Ele lançou quase sempre poesias. Incrível que o banco deixa as pessoas nessa área cultural, para você ter noção do relacionamento dessa pessoa com os seus clientes, com os seus amigos, com a comunidade cultural. Ele trouxe até a nossa livraria em torno de 400 pessoas. Então é um escritor nativo no Banco do Brasil. Isso é muito importante, dá a impressão que ali é também, como você disse, um eterno aprendizado. E quem quiser aproveitar esse momento, estar em contato com o cliente e ingressar aí, seja na poesia, na música, na literatura em geral, o Banco do Brasil tem essa história cultural, como você disse, né? Isso. Então, Milani, assim, olha, o banco ele apoia o ser, né? O ser em sua plenitude, acreditando que quanto mais a gente estiver equilibrado, né, nas mais diversas áreas, a gente poderá também dar uma maior contribuição ainda para o próprio banco e para os seus clientes, para a sociedade de um modo geral. Isso me preocupa um pouco quando você fala assim, vou ser bem sincera, porque de repente pode parecer que as pessoas acham que, mas não tem pressão, não tem trabalho. Não tem sim, Milani. Tem muito trabalho, muito Hoje trabalho. Tudo através de metas, né? A gente tem pressão por metas, nós e qualquer outra instituição financeira, e é normal, porque é só assim que nós crescemos também, não é? Acreditando que a gente pode um pouco mais e um pouco além. Então a gente tem a parte nossa de trabalho, ela é bem exaustiva. Né? E eu acho que é por isso mesmo que é necessário, e talvez por isso mesmo que o banco estimule as outras áreas para que a gente possa se desenvolver, ter lazer, ter um apoio cultural. O banco tem o Vale Cultura, é pouquinho ainda, mas assim, ele tem um subsídio mensal também para que os funcionários que ganham, no caso, até 5 salários mínimos, tenham um subsídio mensal para que ele possa adquirir um livro, para que ele possa pagar uma internet, para que ele possa ir a um teatro, enfim, cinema, as mais diversas formas de cultura para que a gente preencha esse nosso ser, né? E assim aconteceu com o nosso colega lá, que também é bancário e escritor maravilhoso. E lembra que eu falei assim, eu entrei na faculdade, entrei no banco e me apaixonei? Por quê? Porque essa interação com a comunidade é o que tem de mais gostoso, eu acho que no serviço bancário, e ele conseguiu construir isso muito fortemente, né? Fortemente. A ponto e pelo contrário, quando você disse que as metas, ele é um destaque em termos de atendimento no Banco do Brasil. Isso faz até com que, nas suas horas de lazer, ele possa escrever as poesias tirado ali do dia a dia, desse movimento todo, dessa agência central, né, que ali acho que é um movimento. Você falou em profissões, dá para desenvolver ela dentro do próprio trabalho. Você falou em arquitetos. Eu tenho observado recentemente umas agências assim lindas, né? Um exemplo é essa da Rio Branco. Da Rio Branco. Nossa, até é um orgulho para a nossa cidade você ter uma agência do Banco do Brasil daquele porte. Esse projeto vem desses funcionários internos também? Vem sim, Milani. Você está vendo, a gente tem uma agência já nesse novo layout, nesse novo padrão na Avenida João Ramalho, que também foi inaugurada recentemente, também numa transferência de um prédio. Já era da Avenida João Ramalho e ela passou para um prédio maior, mais aconchegante, com um layout diferenciado. Então a gente tem tanto os profissionais de engenharia, de arquitetura, quanto os próprios profissionais de marketing, né? Identificando os anseios, identificando o que o nosso público busca, o que o nosso público valoriza, para que a gente possa oferecer na contrapartida. Então, essa agência da Rio Branco, ela é uma agência que foi projetada, ela
uma das agências da Avenida Sampaio Vidal será transferida para essa. Daqui 1 ou 2 meses ela deve estar pronta, falta aí a aprovação de alguns órgãos de segurança, etc. Ela vai estar pronta para a gente poder inaugurar já nessa nova ambientação, já pensando num ambiente aí aconchegante para a gente fazer para o relacionamento com o cliente, para propiciar uma negociação, algo que a gente não pode transferir ainda para os meios eletrônicos. Porque eu percebo, eu sou um cliente do Banco do Brasil, acho que desde quando montamos, não era nessa agência, fui cliente da agência central, mas por uma razão até interessante, um dia eu recebi um convite na minha casa que para uma palestra e que você seria contemplado com um valor de R$100. Achei curioso, toda palestra você paga, você não recebe. Eu fui a essa palestra e quando cheguei no local tinha um público razoável. E esse palestrante só foi revelar o real fundamento da palestra quando ele disse que era dono de um banco. Ele quis ouvir todas as pessoas que banco trabalhava, quanto tempo trabalhava, depois ele revelou que ele era do banco Nossa Caixa. E depois houve essa compra, né? O Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa, eu me tornei cliente do Banco do Brasil no mesmo local, que é na Vila São Miguel. Então eu achei muito interessante essa atacada, abordagem de mestre, né? Sim. E recebemos realmente no envelope os R$100. E hoje você é cliente nosso. Eu sou cliente de vocês com muita alegria. Mas o que me chama a atenção é que nós temos tudo dentro da empresa hoje. Né? Nós temos praticamente o ramal do Banco do Brasil dentro da empresa. E essas agências virtuosas, por exemplo, seria para o conforto do dia de uma negociação, seria isso? Ou abertura de novas contas? Então, assim, olha, existe uma tendência das instituições financeiras de modo geral, e o Banco do Brasil, óbvio, de investimento em alta tecnologia, para que a gente possa atender os nossos clientes nas suas mais diversas necessidades e nos mais diversos canais, independente de horário, independente de disponibilidade de ir à agência. Então, o investimento, hoje você faz tudo na sua empresa, no seu computador ou no seu smartphone. Eu mesmo, embora fique grande parte do meu dia, né, 10, 12 horas no banco, eu faço meus pagamentos, transferências, aplicações, empréstimos, enfim, quaisquer serviços bancários eu consigo fazer através do meu smartphone. Então, eu estou dentro do banco, tenho uma agência embaixo da regional, mas eu pago minha conta ali, no meu smartphone, pela facilidade que isso me gera. E dessa forma, o que os bancos estão fazendo e o Banco do Brasil está fazendo? Ele está melhorando a ambientação para aquilo que não é possível ainda, né? A gente não sabe quando, mas que não é possível ainda fazer no meio eletrônico, que é a negociação, que é a conversa. Então, se você reparar numa dessas novas agências, você vai ter o ambiente do atendimento maior do que eventualmente o do caixa, que facilmente é substituído por um canal eletrônico. Então, essa é uma tendência do mercado financeiro e as agências estão ficando bem melhores. Não vai perder nunca. Acho que é coisa da raça humana, esse contato, não, olhar, o nós aperto nem de queremos. Mão, né? O pessoal, trocou a máquina. Não. Como você disse, mudou o jeito de atender. Ele é mais humano, mais próximo, né? E hoje, nas suas necessidades mesmo, que vai muito além da autenticação de uma conta, com certeza. Por exemplo, hoje nós temos a segurança que esse BB Token, por exemplo, te dá toda a segurança, sem medo, você pode efetuar qualquer pagamento via computador. Isso. Mas, numa negociação maior, precisa desse bom dia, desse cafezinho. A partir da consultoria, né, Milani? A consultoria, eu acho que para o mercado financeiro ela é fundamental, não é? Porque cada um na sua área, você entende muito mais da sua empresa do que eu, com certeza. De repente, sobre
seus investimentos, vale a pena conversar com alguém que seja da área financeira. Então isso ainda, por isso que eu falo ainda, né? A gente não viu, ainda não dá para substituir pelo canal eletrônico, né? Agora as transações você facilmente resolve, facilmente, enfim, seus assistentes resolvem e a gente pode deixar a agência para essa negociação, né? Priscila, realmente foi um prazer. A sua agenda lotada, acho que faz uns 4 meses que estou aguardando aí uma data e realmente valeu a pena. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, eu que agradeço, Milani, assim, foi muito agradável também, a gente saiu um pouquinho daquele universo de loucura do dia a dia e a gente está assim, num ambiente tão gostoso e falando sobre um assunto tão interessante, que é um pouco de cultura, enfim, dessa diversidade toda que faz parte do nosso dia a dia e por isso eu me sinto bastante grata em estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. Conversamos com Priscila Requeijo, superintendente do Banco do Brasil. Olá. Eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui para apresentar mais alguns elementos do mundo do vinho. Em outro programa nós falamos sobre estilos de vinhos. Os vinhos que vêm do velho mundo, os vinhos que vêm do novo mundo. E uma pergunta aparece, mas qual é o sucesso, né? A que se atribui o sucesso dos vinhos do novo mundo? Eu vou trazer alguns elementos para que você possa compreender melhor isto. Basicamente, os vinhedos onde estão concentrados nos países, onde estão situadas as regiões vinícolas, né? São regiões que têm um clima bastante quente e seco. Essa é uma característica bem distinta dos vinhos do velho mundo, né? São vinhedos que estão com um programa de irrigação em condições desérticas. Se você imaginar que a Califórnia e mesmo a Austrália conseguem produzir vinhos maravilhosos, é porque essas condições são trabalhadas e a partir do retorno do clima no vinhedo, a qualidade do vinho. Isso vale também para Chile e África do Sul. Um outro elemento importante disponível na natureza é a luz do sol, né? E um volume de água bem abundante, né? Com estas condições, as uvas amadurecem mais rápido, as uvas estão mais doces, mais suculentas e mais frutadas. As condições básicas no nível da baga para esta produção ficam bem estabelecidas. Eu diria ainda o seguinte, o controle microbiológico nos vinhos estão ligados à questão da limpeza desses materiais, né? Os aromas gerados, que são complexos e essencialmente à base de geleias, né? Os aromas lembram muitas geleias de frutas. E a ênfase sai da força e vai para o equilíbrio, sai da maturação e vai para a complexidade. O apelo comercial básico é garantir a satisfação imediata do cliente comprador. Aqui então você tem alguns elementos para entender o sucesso dos vinhos do Novo Mundo. Muito ainda se pode dizer, mas eu fico por aqui no sentido de te trazer alguns elementos para te ajudar ali na decisão de compra. Busque um vinho do Novo Mundo, você não vai se arrepender. Os brasileiros são notórios em várias castas de uvas. Eu fico por aqui hoje, agradeço a sua atenção, até o próximo programa. Muito obrigado. Que delícia ouvir o nosso sommelier Luiz Escolto, como sempre, falando sobre
as delícias do vinho. E agora, como vocês perceberam, o novo cenário. E que papo gostoso com a nossa convidada Priscila Requejo. Quantas informações sobre o Banco do Brasil, quantos incentivos culturais. E como sempre, finalizo falando de 3 livros. E hoje vou começar com um livro do nosso sebo cultural. Estou falando de Gauguin, para os colecionadores, para as pessoas voltadas à cultura. Está aqui uma sugestão do nosso sebo cultural, Gauguin, em Mestres da Pintura. E agora, Um Prata da Casa. Esse eu recomendo. Esse é um advogado, amigo nosso, frequentador da nossa livraria. Estou falando de Manuel Aguilar Filho. Contos e Contos, Uma Prata da Casa. E agora, um dos mais vendidos, um livro que eu recomendo. Eu estou falando de As 7 Vidas do Amor, Carla de Alessio. Um livro que você vai gostar. Um dos mais vendidos aqui na livraria e no Brasil. Termina aqui mais um programa na livraria. Eu agradeço a sua audiência e convido você para as nossas reprises também. No domingo, 10 horas. E as reprises, terças e quintas. Um forte abraço a todos. Não esqueça do nosso site, livrariamilani.com.br. Um abraço a todos. Uma chalana bem longe se vá, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. As águas tão serenas vai levando o meu amor.